A epidermólise bolhosa é uma doença genética e hereditária rara que provoca a formação de bolhas na pele por conta de mínimos atritos ou traumas e se manifesta já no nascimento. Na última semana, um vídeo de uma criança que estava em coma há 16 dias e que acordou viralizou na internet. Ele é portador de uma doença rara, a epidermólise bolhosa, uma doença que poucos conhecem, mas que recebeu assim durante toda essa semana uma atenção mais especial. Olá, meu nome é Tayane, eu sou mãe do Guilherme. O Guilherme ele tem uma doença rara chamada epidermólise bolhosa distrófica, que foi detectada já no nascimento dele, já nasceu com algumas lesões abertas. Essa doença se caracteriza pela falta do colágeno 7. Ele não tem aquela proteína, aquela ligazinha que une a derme e a epiderme. Então a pele dele fica frouxa, fica solta. Então qualquer atrito, qualquer passada de mão mais brusca, o próprio coçar dele já tira a pele dele, né? Fora os outros traumas mais impactantes, né? Mais fortes. Então a pele dele é chamada de pele de borboleta. Então por isso eu até tenho essa borboleta aqui, tatuada no braço, que é em símbolo da doença dele. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Jornal da TV Noroeste a Aline Teixeira. Ela é fundadora da ONG Borboleta, Jardim das Borboletas. Aline, eu agradeço imensamente a sua participação e eu queria que você começasse explicando para a gente por que essa doença nunca foi falada, por que ela é pouco disseminada, no geral. Olá, tudo bem? Vamos lá, minha querida. Ela não é uma doença tão falada, eu acho que por uma falha do Ministério da Saúde mesmo. Eu acho que deveria sim ser mais divulgada a epidermólise bolhosa. É um índice grande a nível nacional que a gente tem hoje, é considerada ultra rara, mas eu acho que a divulgação traz o conhecimento e dissemina o preconceito, que é o que muitos dos pacientes de epidermólise bolhosa sofrem hoje, pelo preconceito. Eu acho que não é falada mesmo por uma falha na comunicação do Ministério da Saúde, né? E não é de hoje, não é do governo atual, é de sempre, né? Então, eu acho que deveria, sim, ser falado, ser conscientizado, ser mais comentado, né? A gente precisa de que aconteça algo extraordinário que impacte as pessoas para que tenha alguma visibilidade sobre a patologia da epidermólise bolhosa. Foi o que aconteceu durante essa semana, né? Esse impacto que viralizou na internet. Qual é a principal causa da doença? O que é essa doença? Quais são os principais sintomas? A epidermólise bolhosa ela é um defeito genético. Assim como nascem pessoas com uma série de doenças genéticas, a epidermólise bolhosa é apenas mais uma delas, né? Então, é um defeito na formação da genética da pessoa ali, com a falha do gene 7, do colágeno da pele. Né, uma proteína que liga uma camada da pele na outra, e a pessoa com epidermólise bolhosa, ela nasce sem essa proteína. O corpo não produz a proteína, não adianta ingerir essa proteína de fora, que o corpo, o DNA da pessoa não absorve ela, e a pessoa nasce com essa deficiência que é de unificação de uma camada da pele com a outra, não só da parte externa, mas da parte interna também, a falta do colágeno que une as camadas da pele, a fixação da pele. É uma doença, ela pode ser contagiosa? Não. A epidermólise bolhosa é uma doença autoimune, então ela não é contagiosa. Porém, ela é uma doença hereditária. Ela não é uma doença contagiosa, você não pega no contato, mas você pode acontecer de em um caso da tua família, 3, 4 gerações atrás, aconteceu um caso e você trazer no teu gene, o gene da epidermólise bolhosa, e ali
num casamento com alguém que também tenha o gene, ou que tem um gene positivo, gene negativo, a junção do gene acontece o caso da epidermólise bulhosa. Então, ela é uma doença hereditária, mas não é contagiosa. Ela pode levar à morte, Aline? Ela leva à morte. O paciente que tem epidermólise bulhosa, ele nasce com a doença, não é uma doença que exista cura, infelizmente, e pelo que eu conheço até hoje de epidermólise bulhosa, a maioria dos casos que eu já tive contato, a pessoa morre em decorrência da doença, ou porque evoluiu para câncer, ou porque teve alguma complicação em decorrência da própria doença. Onde entra a ONG Jardim das Borboletas em toda essa história? Na verdade, ela não entra, ela nasceu por conta de um paciente com epidermólise bulhosa que eu tive contato lá no sudoeste da Bahia. Quando eu comecei em 2016, eu tive contato com um paciente, conheci, senti na alma o que a borboleta sente na pele, literalmente, me apaixonei pela causa e vesti a camisa da epidermólise bulhosa. E desde então, a minha missão tem sido divulgar a doença e buscar proporcionar uma melhor qualidade de vida para a pessoa com epidermólise bulhosa. Não tem cura? Ok, não tem cura, mas pode sim viver com a qualidade de vida melhor. E eu, como ser humano, como que eu posso impactar a vida dessas pessoas, proporcionando uma melhor qualidade de vida para elas? Então, essa é a missão do projeto, buscar proporcionar uma melhor qualidade de vida para pessoas com epidermólise bulhosa no Brasil. Como é que tem sido o atendimento? Quantas pessoas mais ou menos vocês já alcançaram? E como é esse atendimento? Como é feito? Hoje, que passaram pelo projeto, pessoas com epidermólise bulhosa, pouco mais de 200 pessoas, mas nós temos uma ficha de cadastro que recebem assistência mensal de 120 pacientes, 123 pacientes. Nós atendemos hoje, são 23 estados, mais o Distrito Federal. Todo o Brasil. São 23 estados mais o Distrito Federal. O estado de Minas é o estado que a gente mais tem pacientes com epidermólise bulhosa, que são acolhidos pelo projeto aqui. A nossa assistência é ampla, porque ela vai desde a medicação, o insumo necessário ali pela criança, para a criança, o acompanhamento psicológico, consulta médica, pequenas cirurgias, o medicamento que eles precisam todos os meses, em alguns casos, um assistencial na área social, que vai desde alimentação, pagamento de conta de luz, né? Então, cada caso é um caso. Então, ele é avaliado criteriosamente pelo projeto, pela equipe multidisciplinar que a gente tem, e aí a gente vai dando assistência de acordo com a necessidade de cada criança. Você falou aí de fornecimento de medicamentos. Existe um medicamento moderno que pode trazer uma qualidade de vida, uma vida menos sofrida para esses portadores? É muito interessante que hoje em dia existem muitas pesquisas focadas nisso. Então, a indústria farmacêutica hoje, ela vem buscando cada vez mais melhorar o dia a dia da pessoa com epidermólise bulhosa. Então, hoje existe a membrana de silicone, né, que é um curativo feito de silicone, que ele é importado, não tem no Brasil, que facilita a cicatrização, diminui a dor da criança e facilita a cicatrização. Então, são curativos específicos para essa doença. Existe cremes, existe pomadas, existe medicamento para dor, medicamento para coceira, medicamento para visão, para o esôfago, para o fígado, para o rim. Então, tudo isso desenvolvido para epidermólise bulhosa. Agora saiu uma outra medicação nos Estados Unidos, ela está custando uma média de 27 a 28 mil dólares. Ainda não foi liberado para o Brasil, não temos esperança que seja liberado por tão cedo, mas estão sempre buscando algo novo. E algo que está sendo muito feito no Brasil para o paciente com epidermólise bulhosa é o uso do canabidiol, do cannabis, né? Porque ele alivia a coceira, ele melhora o sistema nervoso, acelera o processo de cicatrização absurdamente. Então, tanto tópico quanto oral está sendo utilizado muito. O canabidiol é uma das coisas inovadoras assim no mundo da epidermólise bulhosa. Parece um tratamento muito custoso. O que o Ministério da Saúde já tem preconizado para essa doença?
Hoje, um paciente com epidermólise bolhosa, ele chega a custar para o Estado uma média até 70 mil reais por mês. Isso varia muito do grau da doença do paciente. Infelizmente, os estados do Brasil hoje é muito divergente o que se tem para a epidermólise bolhosa no Brasil. Então, no Maranhão funciona uma política, na Bahia funciona outra, em São Paulo funciona outra, em Minas funciona outra. Mas você só consegue, de fato, garantir o direito da pessoa com epidermólise bolhosa através de liminares na justiça. Então, você tem que conseguir uma equipe multidisciplinar que vai entender sobre a tua doença, que vai passar todo um receituário e vai entrar na justiça através de ação civil pública junto ao MP ou através de um advogado para fazer uma liminar e garantir o teu direito ali enquanto pessoa com epidermólise bolhosa. Então, infelizmente, é assim que funciona. Cada estado tem uma política para isso. Na Bahia é uma política muito simples. Você dá entrada na Secretaria de Saúde, já existe uma portaria que facilita isso. São Paulo já é mais custoso, é mais difícil, só através de liminar. Já no Maranhão já é mais fácil, é o mesmo segmento ali da Bahia, né? Então é muito mais fácil. Minas hoje é considerado o pior estado na área da saúde para epidermólise bolhosa. Então, é um estado que é considerado falido na área da saúde e sempre que é solicitado, é negado a assistência porque o estado se nega, alegando que não tem condição de custear o tratamento. Nesses casos da necessidade de uma liminar, a ONG Jardim das Borboletas também pode ajudar? Sim, nós temos hoje um corpo jurídico, né? Nós temos um escritório que presta serviço para a gente, que enquanto a gente está dando assistência para a criança, a gente entra com ação na justiça para garantir o direito dessa criança. Então, a gente faz o acompanhamento junto com a família, né? E quando sai a liminar, a gente orienta na compra dos produtos, na prestação de contas junto ao Estado, para que a família não venha se perder em meio a tudo isso e acabar perdendo esse benefício que a família tem ali, que é do direito da criança. Aline, quem está nos acompanhando, nos assistindo agora, se quiser entrar em contato, se quiser tirar alguma dúvida, se quiser conhecer a ONG Jardim das Borboletas, qual é o caminho? Pode entrar em contato com a gente através do site www.ongjardindasborboletas.org, www.ongjardindasborboletas.org. Pode estar entrando em contato através do Instagram, que é o nosso meio de comunicação hoje mais rápido, né? Jardim das Borboletas _, lá a gente posta o dia a dia das nossas crianças, quando tem campanha, quando a gente precisa de alguma coisa. Então é muito importante que as pessoas acompanhem e conheçam um pouco mais da história, que ajude a gente a divulgar também, né? E quem tiver dúvidas também pode entrar em contato através do WhatsApp, que é 77988152565. 77 é o prefixo do celular, 988152565. Vai estar falando diretamente comigo e o que a gente puder ajudar, esclarecer, a gente está aqui para isso. Você está nessa guerra e nessa campanha há mais ou menos 6, 7 anos. Uma média de 6 a 7 anos. Não sei fazer outra coisa. Oi? Não conhecia a doença. Não conhecia a doença. Conheci porque uma cidade vizinha, onde eu morava na época, tinha uma criança com a doença e me contaram, na época meu marido era advogado, e eu tive a curiosidade de conhecer, mas foi me apresentado como lepra, né? É literalmente isso que a gente está falando, a falta de conhecimento, a falta de divulgação. Então, foi para mim apresentado que a criança tinha lepra. Então, veio aquela curiosidade, por eu ter uma formação evangélica, nascida num berço cristão, vem aquela curiosidade porque você remete à Bíblia. Ló teve, Jó teve, eu quero saber como que é. Então, eu fui lá para conhecer, esperando ser isso. Mas cheguei lá, me deparei com a epidermólise bolhosa e desde então minha vida virou cuidar de borboletas. Cuidar das borboletas. A mensagem que você deixa para o público que está nos acompanhando. Venha conhecer o projeto e venha sentir na alma o que as nossas borboletas sentem na pele. Tenho certeza que vai mudar a vida de cada um de vocês. Aprender a valorizar o dia a dia, o acordar sem estar grudado na cama, o tomar o café quentinho de manhã, o poder saborear o escovar dos dentes, o engolir de um biscoitinho, poder pisar
o pé diretamente no chão, sentir a terra molhada. Então, eu acho que quem conhece uma pessoa com epidermólise bolhosa passa a valorizar o que para a gente é comum no nosso dia a dia e a gente não dá a mínima, não valoriza. É a mesma coisa de você, toda hora você ir na torneira e abrir a torneira e ter água ali. Você só dá importância à água no momento que a tua torneira seca. Então, na nossa vida, é muito isso. Eu vejo isso todos os dias na minha vida. Então, quando eu paro para comer, eu saboreio a comida, porque a pessoa com epidermólise bolhosa, raramente ela consegue ter o tato do sabor, sentir, saborear uma comida. O que é você poder mastigar sem machucar, sem ferir a boca. O que é você engolir sem você engasgar. O que é você deitar para dormir e ter aquele sono tranquilo, aquela noite leve. Então, são pequenas coisas para a gente que para eles é comum no dia deles, é sofrido, é doloroso, e nós não saberíamos lidar com aquilo. Eu acho que Deus dá para a gente a cruz que a gente aguenta carregar. Mas eu não conseguiria carregar a cruz de uma borboleta. Mas eu consigo olhar para eles e ter todo respeito e empatia, porque não é fácil. E para mim são verdadeiros guerreiros. Eu falo que eles são escolhidos por Deus, porque se Deus me escolhesse, com certeza eu envergonharia a missão de carregar a epidermólise bolhosa. Então, tenho muito orgulho das minhas borboletas e falo para eles que eles são realmente escolhidos por Deus para nos passar uma mensagem para que a gente possa ser melhor a cada dia e possa valorizar o tudo e o todo. Muito obrigada, e a gente deixa as portas da TV Noroeste abertas para quando você tiver uma novidade sobre o assunto, que eu acho que isso aí é vasto, a gente terá assunto para conversar todos os dias sobre esse tema. Com certeza. Muito obrigada a vocês. Bom trabalho, gente. Obrigada.